Gente, para fechar esse podcast, a ideia do nosso podcast aqui é o da ilusão à realidade. Então, a gente tem que tratar sobre todos os temas sobre espiritualidade que estão sendo muito tratados na internet e nos podcasts, que hoje é a principal ferramenta de mídia que existe no mundo, para o bem ou para o mal. Então, a nossa ideia é trazer, desmistificar a ilusão e trazer conhecimento sobre a realidade espiritual. A gente tem feito isso, por exemplo, falando que não existem discos, seres extraterrestres físicos, discos voadores. Tudo isso são manifestações espirituais vistas por uma mente materialista com a lente errada, influenciados por seres enganadores, por elementais, por anjos caídos, arcanjos caídos, arqueus caídos e outras formas de possessão espiritual, atuando diretamente no subconsciente ou no inconsciente das pessoas. Então, só para dar um exemplo. Então, dentro desse contexto de sair, de dar uma contribuição para que os ouvintes possam sair da ilusão e se defrontar com a realidade, a gente vai tratar hoje desse tema que está sendo muito debatido na internet por pessoas ligadas ao cristianismo, influencers ligados ao cristianismo, que é a questão do último Papa. Essa profecia de São Malaquias, que vê uma série de momentos apocalípticos ligados ao último Papa. E aí, a contagem desse último Papa seria, se não me engano, é o Papa 112, centésimo, 12º, se não me engano é esse, que seria o Papa Francisco. E o que nós estamos propondo dentro de uma visão muito mais profunda do que essa, é que não, é que na realidade o último Papa foi o João Paulo II. E que já desde 2005, quando ele faleceu, se não me engano, ele faleceu em 16 de abril de 2005. 25 de abril. 25 de abril de 2005. Já se manifestam no mundo todas essas forças negativas ligadas a essa profecia do último Papa. A questão é que no mundo espiritual as coisas se manifestam primeiro do nível espiritual, depois no nível astral, depois no nível etérico e depois no nível físico. Então a gente não havia percebido ainda com clareza que todas essas profecias sobre o último Papa já se manifestam desde a passagem do João Paulo II, porque naquele momento todas as forças negativas atuando sobre a humanidade eram forças negativas ainda atuando no nível astral. E isso tem a ver com a contagem dos 3 ciclos do número da besta, que é o 666, e que eu e o Betão já tratamos em diversos episódios, sobre diversos ângulos, para que as pessoas que estão tendo acesso a esse conhecimento só através do podcast possam ter uma imagem muito forte e que isso possa ser assimilado pela consciência delas. Então eu vou fazer uma reprise aqui do que é esse conceito do 666 e do 3 vezes 666. E como a partir de 1998, que é esse terceiro ciclo do 666, a gente pode fazer essa contagem que inclui o último Papa como sendo João Paulo II. E aí o que a gente tem então? O que a antroposofia vai nos dizer é que no ano de 666 depois de Cristo, forças espirituais muito negativas, elas se reúnem numa escola no sul da Pérsia, numa cidade chamada Gondishapur. É a escola de Gondishapur, que é uma cidade que existe até hoje no atual Irã, com esse nome. É um sítio, uma localidade histórica, tá? Para gente que é cristão e que, com a mentalidade cristã, quer referências históricas, essa é uma realidade de algo que está lá e existe até hoje. O que o Steiner vai dizer? Que também a gente pode verificar historicamente. Tá? Ele vai dizer que nessa cidade
as forças espirituais desse ser chamado Ahriman, que é a cabeça do dragão na astrologia indiana, que é Rahu na astrologia indiana, esse ser, ele se manifesta no nível humano, no nível da nossa da manifestação da Terra, né, do desenvolvimento da consciência humana e principalmente do desenvolvimento do pensamento humano, e é lá que nasce o materialismo. É lá que nascem todas as ciências materialistas modernas. Então, todas as distorções das quais a gente tratou da psicologia hoje, como um dos ramos da ciência moderna, começaram deliberadamente pela atuação de forças demoníacas. Não é à toa que no final da história a gente tem uma psicologia que serve ao mal e não ao bem. Porque a psicologia nasce, ela é uma consequência desse nascimento da ciência moderna, que é baseada numa forma de pensamento materialista que nega totalmente Deus. Então nasce ali. E o objetivo dessas forças era exatamente esse, que hoje e que para milênios adiante na história da humanidade, a gente tenha o desenvolvimento dessas forças materialistas cada vez mais separando o ser humano, afastando, alijando o ser humano deste mundo divino e espiritual e prendendo as almas humanas e o espírito humano à manifestação da matéria. O espírito humano é morto pelas forças do materialismo. O materialismo literalmente come pedaços do espírito humano para destruir o espírito humano, e a alma humana é aprisionada até que ela seja destruída depois de muito sofrimento como escrava de forças demoníacas. É isso que esse ser do materialismo deseja do ser humano. E isso é uma coisa deliberada. A gente tem esse pensamento hoje, a gente vive numa sociedade materialista porque ela é resultado dessas forças espirituais. Num segundo momento, eu estou resumindo bastante, tá? Porque a gente pode fazer horas de podcast só falando sobre isso. E a gente já tem uma base boa em outros podcasts caso os ouvintes queiram se aprofundar. O segundo ciclo, 1332, que é 2 vezes 666, que é o ano marcado pela Inquisição da Igreja Católica, destruindo os núcleos dos Templários, dos cátaros e dos albigeneses. E esses seres humanos, eles eram os verdadeiros representantes do Santo Graal, dos conhecimentos esotéricos sobre a santificação gradual do ser humano. Santo Graal é isso, é a santificação gradual do ser humano. E essa santificação gradual do ser humano, ela vem da possibilidade do ser humano entrar em comunhão com seres espirituais. Então eles eram os custodiantes desse conhecimento sobre como realizar uma verdadeira comunhão com o mundo espiritual a partir do Cristo e das hierarquias espirituais e de todos os seres humanos que atingiram graus elevados de evolução espiritual ligados ao Cristo. Então você tem toda essa destruição. E aí o Steiner vai falar que o que marca esse momento é uma força destrutiva sobre a forma de torturas e sofrimentos impingidos ao ser humano de uma forma totalmente demoníaca. Assim, os templários eles foram torturados de uma maneira e de forma coletiva como nunca se viu. O objetivo não era matar, o objetivo era enlouquecer todos os templários com tortura, para que eles negassem o próprio Cristo. A gente acabou de falar do Viktor Frankl aqui, e da teoria do Freud. O objetivo ali era destruir o eu humano. Através de tortura e sofrimento, e prolongando a vida do ser humano com tortura e sofrimento, eles tentavam transformar o ser humano num ser demoníaco. Esses seres mais elevados, custodiantes do impulso mais elevado do Cristo, eles sofreram esse atentado contra o eu humano para que eles se transformassem em demônios. E eles resistiram, aqui muitos enlouqueceram, efetivamente,
mas com uma resistência tão grande que aí o mal acaba servindo ao bem e todo o mal é transformado em bem. Porque o resultado de todo esse sofrimento foi que quando eles passam para o mundo espiritual, eles desenvolvem uma força crística muito maior do que a força crística que eles tinham antes. E é assim que o Cristo transforma tudo. Ele chama para si o karma, todo o sofrimento daqueles seres humanos naquela época, e ele faz isso na passagem do outro lado. E as forças demoníacas atuando aí eram as forças dos Asuras já. Eram forças mais fortes ainda que as forças arimânicas ou satânicas. Nenhuma delas é capaz de ver o Cristo. O Steiner fala que Lúcifer e Ahriman são incapazes de enxergar o Cristo. Então eles são incapazes de enxergar a atuação do Cristo também, o amor do Cristo. E aí todo o mal, ele é redimido porque o plano do mal, ele é perfeito sob a ótica do mal, que não é capaz de conceber a força do amor como força transformadora de tudo. Então, o mal sempre falha na consecução final dos seus planos, porque em algum momento a única variável que eles não podem considerar na equação, porque eles não entendem essa variável, é o próprio Cristo. E o Cristo é o amor divino. E é assim que nós somos conhecidos como discípulos, né? Por causa do amor dele. Por causa do amor dele. É isso que nos diferencia. Identifica. É isso que nos identifica e o que nos faz colocar essas forças no seu devido lugar. Então, toda essa destruição que é feita, quando passa do outro lado, o Cristo assume todo aquele sofrimento para ele, resgata essas almas, resgata esse ser humano, e esses seres passaram a ter uma força crística muito grande e que favorece a manifestação do Cristo na Terra até hoje. Mas esse foi o segundo momento. Eu vou voltar para o primeiro momento um instante, só para dizer o seguinte, porque eu falei da questão histórica. A gente consegue ver claramente essa manifestação do materialismo, porque hoje a gente reconhece que todos os conhecimentos da matemática, todos os conhecimentos da química, todos os conhecimentos da física, tudo isso veio da onde? Veio dos árabes. Os árabes, quando entram na Península Ibérica, Portugal e Espanha, eles trazem todos esses conhecimentos e, a partir dali, esses conhecimentos são espalhados para toda a Europa. Então, a gente reconhece isso. E aí você tem livros muito bonitos, até do Malbataan, O Homem que Calculava, Maktub, muitos romancistas e muitos livros, eles narram esse fenômeno. Então, isso que a antroposofia nos traz pode ser observável historicamente. Tá? E efetivamente é esse desenvolvimento que depois vai negar completamente o Cristo, vai negar o espiritual, porque tudo estava planejado dessa forma. Muito bem. Então, primeiro momento, o arabismo, 666, a escola de Gondchapur. Segundo momento, a destruição dos templários. E aí, num terceiro momento, que é o terceiro ciclo, é 1998, que é 3 vezes o 666. E essa é a grande data. Não tem que se falar do 4 vezes o 666 mais, 5 vezes o 666. Por quê? Todas as manifestações divino-espirituais, elas se manifestam de forma trina, de forma trinária. É a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente tem corpo, alma e espírito. A gente tem pensar, sentir e querer. A gente tem corpo astral, corpo etérico e corpo físico. Enfim, tudo aquilo que é divino se manifesta como 3 e se completa nesse 3. Do alfa ao ômega se manifesta através desse 3. Tá? Inclusive pensando nas letras hebraicas, 3 vezes 9, 27, 27 nakshastras. Tá certo? Essa mágica do 3 está aí, manifesta em tudo isso. Aí o que acontece? Essa terceira manifestação é a final, efetivamente. E o que se manifesta aqui? No primeiro foram as forças satânicas ou arimânicas, que é um sinônimo. Depois foram as forças dos Asuras. E agora são as forças do demônio solar, chamado Sohat. A gente fez já no nosso primeiro podcast tratando desse tema, eu e Betão fluente em hebraico. Eu falo que o Steiner nos explica que a palavra Sohat, ela é formada pelo 200 em hebraico, com o 400 em hebraico, com o 60 e com o 6. Ele calculou ali
dá exatamente Sorrat. E está escrito no Apocalipse do João, 666, esse é o nome da besta. E quem souber, sabe que é o nome da besta. Está lá escrito. Você precisa ter uma formação de ciência espiritual, uma formação iniciática para saber o que é o nome da besta. E o Steiner revela qual é o nome da besta dessa maneira. E ao revelar, a besta perde força. Todos os demônios, quando você descobre o nome deles, eles perdem força. Então é o momento desse nome ser revelado. O Steiner fala que cada vez mais a antroposofia, ela que é uma ciência sobre conhecimentos esotéricos, quer dizer, conhecimentos espirituais, ela deve se tornar cada vez mais uma ciência exotérica, com X, que é uma ciência disponível para todos e não mais uma ciência para poucos. Então, esse ser Sorá, que é o dragão solar, o maior inimigo do Cristo como força solar, é ele que começa a atuar a partir de 1998. E aí o que acontece? Como o ciclo se completou, o ser humano deveria ter sido capaz, em 1998, de já ter se elevado até o nível do Cristo, que se revela para os seres humanos no nível etérico da realidade, que é esse nível da vida adjacente à Terra como matéria sólida e física, o elemental terra, elemento sólido que o Betão trouxe, tem também o elemento água. Esse elemento água, ele é o elemento da vida e é o elemento etérico. E isso a gente percebe, e a gente já deveria ter se elevado até esse nível. E o Steiner explica de uma maneira ao mesmo tempo poética e científica que a Bíblia diz que o Cristo vai se manifestar sobre as nuvens, não é isso? Sim. Por quê? O que são as nuvens, Betão? As nuvens são simplesmente a forma mais sutil da manifestação do elemento água. As nuvens são vapor d'água em suspensão na atmosfera. Elas não fazem ainda parte da dimensão astral, que é a dimensão da luz e a dimensão do elemento gasoso. As nuvens ainda são água, na sua forma mais sutil em suspensão. Então o Cristo se manifesta nas nuvens porque as nuvens são o símbolo do conhecimento espiritual do que é essa dimensão etérica da realidade, a mais próxima da dimensão física. Então é físico, etérico, astral e o espiritual, que você trouxe muito bem falando aí dos 4 elementos. Então o ser humano deveria ter alcançado esse grau e se conectado com o Cristo. Por quê? Somente através da conexão com o Cristo, o ser humano é capaz de colocar no seu devido lugar as forças de Lúcifer e de Ahriman. Isso é o que nos é dado como tarefa evolutiva. Só que se a gente não atinge essa tarefa evolutiva de se conectar ao Cristo para poder colocar essas forças no seu lugar, essas forças vão nos dominar. E o que acontece, então, é que a partir do momento em que essas forças dos Asuras, que são mais elevadas do que Lúcifer e Ahriman, entram na evolução terrena, se a gente não tem a conexão com o Cristo, a gente perde para Lúcifer e Ahriman, e aí essas forças elas não vêm mais para tomar o ser humano para uma falsa materialidade ou para atraí-lo para uma falsa espiritualidade. O único objetivo dessas forças é destruir o ser humano. E aí a gente fica fraco e esses seres são efetivamente capazes de nos destruir. E num segundo momento, com uma destruição ainda maior, é 1998, em que essas forças de Sorá entram na evolução humana para nos destruir. E por que a gente deveria ter cumprido a nossa tarefa evolutiva? O que o Steiner vai explicar é que até agora, na realidade, 1332 foi uma coisa específica contra os templários. Essas forças dos Asuras, elas começam a atuar na evolução humana mais fortemente a partir de 1933, que com um intervalo fechado dá 66 anos, 66 também é uma derivada do número da besta, com 66 anos vai dar 1998, pensando em intervalo fechado. Então elas estão fortemente se manifestando
é a partir de 1998. Então, os Asuras vêm para toda a humanidade em 1998, enquanto Sorá ainda vem só para uma pequena parte da humanidade. Aqueles que estão mais avançados na sua evolução são aqueles que, se cometerem erros, podem se tornar vítimas de Sorá. Ou então aqueles que estão mais endemoniados já, que já foram para o lado do mal total, eles podem ser possuídos por essa força e desenvolver neles mesmos uma capacidade intelectual muito grande, uma capacidade de magia negra muito grande, uma capacidade destrutiva muito grande. Então, nos extremos é que essa força está se manifestando. Então, essa é a nossa realidade. Aí só a questão de uma marca importante, 1933 é o ano em que o Hitler é nomeado chanceler, é nomeado chanceler na Alemanha. Eu não me lembro em que dia, se você quiser olhar aí, mas parece que é uma data interessante. Eu acho que é 1º de março, se você puder olhar e dar uma olhada. Mas ele é nomeado chanceler na Alemanha. Então, essa marca da atuação dessas forças é dada por um evento histórico em 1933. 30 de janeiro de 33. Então, 30 de janeiro. Ele é nomeado. Então, esse é um marco histórico do início dessas forças, assim como o arabismo é um marco histórico, assim como a destruição dos templários é outro marco histórico. Tudo isso é observável. Muito bem. Aí o que acontece, então? Nós já deveríamos ter desenvolvido a nossa conexão com Cristo. Como a gente não desenvolveu, a gente se torna uma vítima maior dessas forças dos Asuras e de Sorá. E qual é o objetivo deles? O objetivo deles é destruir o ser humano. Então, Ahriman toma um ser humano e tem uma função cósmica isso para cobrar o karma do ser humano. Lúcifer toma conta do ser humano para desviar o ser humano do seu propósito e criar para ele um desvio do caminho. Então, eles têm uma função que ainda, apesar da dor, do sofrimento, apesar de tudo, ela é evolutiva. Esses dois seres não têm mais função evolutiva, só têm função completamente destrutiva. Então, quando esses dois seres tomam o ser humano em possessão demoníaca, que é o que aconteceu com o Hitler, a única coisa que esse ser humano vai fazer é destruir a tudo. Destruir a sua família, destruir os seus relacionamentos, destruir a sociedade e destruir a si mesmo. O Hitler acaba, no final, morrendo, né? De forma terrível. Então, é a destruição total do ser humano. É isso que acontece. E é isso, então, que começa... Só um detalhe em termos de conhecimento espiritual. Como conhecimento espiritual, o que o Steiner explica é o seguinte: as forças de Ahriman e Lúcifer, elas são autorizadas a atuar na evolução terrena. Porque, apesar de serem demônios, o Cristo transforma a atuação delas e elas se tornam forças evolutivas, mesmo que sejam involutivas em partes do processo. Essas outras duas forças, elas não são autorizadas a atuar na evolução terrena diretamente. Então, elas só podem atuar indiretamente. Elas vão atuar através de Ahriman. Quando a gente falar da sombra, das feras da alma, isso vai ficar muito claro como elas atuam. Mas é de forma indireta, porque diretamente elas são proibidas de atuar, porque senão elas iam destruir, acabar com a evolução terrena. Então esse é o ponto. Mas aí o que a gente tem? Então a gente tem esse cenário da atuação dessas forças, que é 1998. E isso ficou uma imagem bem clara, que era o que a gente precisava ter. A partir daí, então, é que a gente pode entender toda essa questão de colocar o Papa dentro dessa cronologia. Então o que acontece? Em 98... essa força desse demônio solar, chamado Sorá, ele entra na evolução humana no nível espiritual. 7 anos depois, completa-se esse ciclo em que o espiritual ele desce à Terra ano após ano, e aí você atravessa um portal dimensional, que é o portal astral. E aí você tem de 2005 até 2012 a manifestação desse ser no nível astral da Terra. Aí você tem de novo um outro ciclo de 2012 até 2019, em que esse ser se manifesta no nível etérico da Terra. E depois de 2019 a 2026, esse ser vai se manifestar no nível físico da Terra. E a gente pode perceber isso com um evento recente que é o maior marco de destruição da humanidade, que é a Covid. Que eu prefiro chamar de O-Covid só para ir contra a ciência moderna, que chama de A-Covid, tá?
que acontece? Em 2019 é que começa efetivamente o vírus lá em Wuhan. E depois, em 2020, ele só está aumentando a sua atuação e atuando no mundo inteiro. E aí o que a gente tem agora? Esse ano agora de 2025, ele é o 6º ano do ciclo. Assim como o 66 é uma manifestação menor do 666, o 6 também é uma manifestação menor do 666, do 66, e você tem o 6 sozinho. Toda vez que você tem o 6 nesse ciclo de 7, ele é o ciclo com maior atuação das forças do mal. Antes que o maior bem venha, que é a manifestação do Cristo no 7º ano do ciclo, a plenitude, a completude, a realização do ciclo, você tem sempre as forças destrutivas tentando destruir o máximo que pode para que as pessoas não possam desfrutar do bem que virá no 7º ano. Isso é uma lei espiritual, elas têm força nesse 6º ano do ciclo. E é isso que a gente está vivendo agora. Então, esse é o cenário que a gente tem em termos de manifestações espirituais. Aí, como é que a gente traz a questão do Papa em tudo isso? E aí eu vou trazer algumas informações aqui do Douglas Gabriel de novo, que são muito interessantes. O Papa João Paulo II era um verdadeiro santo. Já falei que o Douglas via anjos e santos descendo sobre ele. E eu senti isso, eu também posso atestar. Eu fui na missa que o Papa fez aqui no AMB, não me lembro se foi na primeira ou na última vez que ele veio para o Brasil, mas eu tinha uma visão do Papa João Paulo II como eu nunca tive de ninguém mais na Igreja Católica. Ele realmente, para mim, o meu coração, a minha visão espiritual dizia que ele era esse santo. Então eu concordo com o que o Douglas Gabriel disse sobre o João Paulo II. Mas além disso, eu vou dizer coisas aqui sobre o João Paulo II que ninguém sabe. O João Paulo II é antropósofo. João Paulo II, ele foi parte da juventude antroposófica na Alemanha. Ele era ator, isso a gente sabe. Ele, como ator, ele encenou os 3 dramas de mistério, que são a antroposofia condensada em 3 peças de teatro, que tem um teatro especial só onde elas podem ser encenadas, porque tem toda uma estrutura de palco e de tudo para os seres que aparecem, todas as engrenagens e tudo que tem que ter. O João Paulo II foi ator, encenando os 3 dramas de mistério. Ele fez parte da juventude antroposófica na Polônia. Eu falei Alemanha, se falei errado. Na Polônia, antes dele entrar para o estudo para ser padre. E aí, ele manteve essa relação com a antroposofia durante sua vida toda. A antroposofia só deixou de fazer parte da vida dele e foi expulsa e condenada pela Igreja Católica pelas mãos do Ratzinger. Mas o João Paulo II sempre foi antropósofo, mesmo que a Igreja Católica tenha negado e perseguido a antroposofia. E quem fez isso? Foram os jesuítas dentro da Igreja Católica. Os jesuítas mataram o Rudolf Steiner e os jesuítas queimaram o primeiro goetheano, que era uma estrutura capaz de trazer o céu para a terra. Os jesuítas não queriam isso. E qual é a maior ameaça para os dogmas da Igreja Católica? É uma ciência espiritual verdadeira. Por isso que a Igreja Católica matou o Steiner e destruiu o goetheano. Não foi a Igreja Católica, foi um ramo. Existem coisas maravilhosas dentro da Igreja Católica. De novo, nós estamos falando de um Papa que era um verdadeiro santo. Sim. Existe luz e sombras, não é tudo ruim, não. Mas os jesuítas, especificamente, não há nada que se salve com relação aos jesuítas. Segundo a antroposofia e segundo Douglas Gabriel, que já foi jesuíta, tá? Muito bem. Aí o que acontece? Além disso, o João Paulo II sofreu o atentado, e aí a gente entra para a questão das profecias de Fátima, a terceira profecia de Fátima. Ele sofre o atentado, que é o que estava previsto na terceira profecia de Fátima, e aí ele vai tentar entender o que aconteceu. Quem é que ajudou o João Paulo II a entender a terceira profecia de Fátima? Foi a pessoa que o Douglas Gabriel reputa ser a única pessoa que, como clarividente, tinha as mesmas capacidades clarividentes que ele tinha. Uma moça chamada Ariel, que é americana também, ela foi a clarividente
consultora do Papa João Paulo II, e o Douglas fala nos podcasts que ela virou íntima do João Paulo II, que ela sentava no colo dele para conversar com ele, que ela ia no quarto dele, e que é proibido. Assim, ela pode ser presa por ter entrado no quarto dele, sem nenhuma malícia, tá? Mas ela era uma menina junto a um homem que ela, pela clarividência dela, ela também reconhecia como sendo um verdadeiro santo. E aí, o fato de você ser santo não significa que você seja clarividente. Ele acessou a Ariel como uma clarividente para que ela então pudesse revelar e interpretar para ele os mistérios o terceiro mistério de Fátima. E isso nunca foi revelado pelo Vaticano com toda a clareza com a qual a Ariel revelou isso para o João Paulo II. Mas o João Paulo II, sendo um santo, ele já entendeu sobre toda a decadência da Igreja Católica e ele não resistiu a isso. Era parte da própria profecia. Por que ele vai resistir? Então, já no final... É pontificado que fala? Sim. No final do pontificado do João Paulo II, ele deixou as forças do mal, através do Ratzinger, tomarem conta de tudo. E, inclusive, eu não sei em que momento foi, mas foi através das mãos dos jesuítas, e o Ratzinger, durante décadas, ele influenciou tudo, que a antroposofia foi banida pela Igreja Católica. Tá? Então, esse é o contexto maior que coloca o João Paulo II... entendendo que era uma transição. E sob esse ponto de vista, a gente pode então trazer para a proposta que eu estou fazendo de interpretar dentro da profecia de São Malaquias que o último Papa não é o Francisco. O último Papa foi o João Paulo II. E aí como é que isso casa com toda a questão do 2005? Tá? Perdão, do ciclo de 98, 2005, 2012 e 2019. O que acontece é que no ano de 2005, quando o João Paulo II faz a passagem, essas forças que estavam no nível espiritual, elas já vêm para o nível astral. E atuando no nível astral, o Ratzinger, ao assumir, ele já representa na esfera astral. O que era o Ratzinger? Ele era um intelectual. O astral é pensamento. Ele era um teólogo, o maior teólogo dentro de determinadas áreas. Quer dizer, ele traz toda essa força astral do pensamento materialista para dentro da Igreja Católica, fazendo todo o seu círculo de influência ali. Então, essa força desse demônio, desse dragão solar, passa a se manifestar já na Igreja Católica ali em 2005, a partir do Ratzinger. E aí o que acontece? Como é que a gente vê, como é que eu olho, eu não tenho dúvida de que o Ratzinger agiu como um demônio. E eu vou dizer que o Douglas Gabriel fala que, como clarividente, ele vê que o Ratzinger é um demônio. Mas eu não tenho clarividência, então eu não posso fazer essa afirmação. Agora, eu posso dizer o seguinte: qual é a grande evidência histórica, se a gente quiser algo palpável, do lado negro do Ratzinger? É o fato de ele ter conduzido todas as negociações nos Estados Unidos quando houve o escândalo da Igreja Católica com toda a pedofilia. Não era só pedofilia, era estupro de homens e mulheres, de padres e de fiéis, entendeu? É uma coisa absurda o que aconteceu. E aí eu vou de novo voltar para o Douglas Gabriel como referência. O Douglas Gabriel, ele foi, até os 18 anos de idade, monge beneditino. Monge beneditino não, ele estudou na ordem dos beneditinos de forma informal, porque o padre William, que era o chefe do monastério beneditino, que formava mais de 30% de todos os padres da Igreja Católica Americana, era o tutor pessoal dele. Por quê? Esse padre William, ele batizou o Douglas Gabriel, e ao batizar o Douglas Gabriel, ele consagrou o Douglas Gabriel, dizendo que ele ia servir a Igreja Católica. Por quê? O padre William era, na época, o maior exorcista americano e também clarividente. Clarividente, assim, eles podiam falar telepaticamente, sentir os sentimentos das pessoas, tudo. E ver os demônios, lidar com demônios, fazer exorcismo. O padre William tinha essas faculdades. E ele vê isso no Gabriel. O Gabriel, a partir do... E aí, ele era o chefe dos beneditinos nos Estados Unidos.
maior formador de padres. Então, dos 14 até aproximadamente os 18 anos de idade, o Gabriel diz que o William some durante alguns anos, com 14 anos ele aparece, e aí todos os dias depois da escola, o que o Douglas ia fazer era fazer exorcismo com o padre William. E assim, todo clarividente tem o QI muito superior, então ele dava conta tranquilamente de todas as atividades escolares dele, passando a tarde inteira fazendo exorcismo. E aí tudo que a gente vê no filme Poltergeister, ou no filme Exorcista, são declarações do Douglas, mais especificamente no Poltergeister, para a produtora executiva do Spielberg, que contratou o Douglas como consultor. Então eu vou dar alguns exemplos. No filme, acho que a gente falou isso no carro outro dia, não foi? Quando, num filme de demônios, você tem uma pessoa que está assim, e de repente ela faz assim. E entra um demônio, ela começa a falar de voz gutural, ou faz qualquer coisa, entra aqui pela nuca. E isso é algo que a gente pode constatar pela Bíblia também. Na Bíblia não está dito que o que mata não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca? O clarividente enxerga que tudo aquilo que sai pela boca, como pensamento negativo, como sentimento negativo, como medo, se transforma em formas elementais, formas pensamento. E essas formas pensamento, depois elas voltam para a pessoa e possuem a pessoa entrando pela nuca. Então, todas essas manifestações, isso a gente tem na ficção também, e tem em todas as escolas de mistério, em todas as tradições. Se você pegar os gregos, eles têm estátuas que têm um rosto na frente e tem uma face aqui atrás também. Essa face é a face que representa a visão espiritual. Se você não desenvolve a visão espiritual a partir de um momento da sua evolução, as forças de possessão entram aqui e vão inverter a sua percepção. Você vai enxergar o mal como bem e você vai enxergar o bem como mal por possessão espiritual. Você tem o Matrix, mais modernamente, em que toda a ilusão, todo o Matrix entra aqui por trás das pessoas. Você tem o Harry Potter, em que o professor, no primeiro Harry Potter e depois a Bellatrix no final, o Voldemort, o que ele é? Ele é a sombra da pessoa, ele é um ser demoníaco que se instala exatamente aqui nessa região da nuca. Então, tudo o que sai, o que mata é o que sai pela boca e não o que entra pela boca, porque entra aqui e torna a possessão espiritual para as pessoas. Isso tem vários mestres que falam disso. Dascalos, que era o mago de Chipre, ele tem vários textos falando sobre como os elementais, e aí os elementais são portas para seres espirituais demoníacos que possuem a pessoa entrando aqui pela nuca. Então, o Douglas, ele vai aprender a ser um exorcista, depois ele vai para a National Security Agency, depois ele vai ser monge trapista e depois ele vai ser monge jesuíta. E aí, como jesuíta, ele entende tudo o que é a ordem jesuíta e aí ele desiste da Igreja Católica depois de entender toda a manifestação do mal no mundo e do mal na religião e do mal no cristianismo através da ordem dos jesuítas, tá? E eu estou enfatizando os jesuítas, vocês já vão entender por que é o fechamento aqui. Então, o que acontece? E aí, como exorcista, e esse é o ponto, a gente estava falando do Ratzinger, como exorcista, é ele que é chamado pela Igreja Católica para ir nos locais onde você tem fenômenos de poltergeister. Pessoas levitando, como o Betão falou, que ele viu lá na África várias vezes, demônios entrando pela nuca das pessoas, demônios conseguindo atacar outras pessoas, jogar objetos nas pessoas, empurrar as pessoas para caírem de uma janela, todos os tipos de manifestação de poltergeister e outros tipos de possessões espirituais e fenômenos espirituais. E aí ele diz que todas as vezes que ele vai num lugar que é uma propriedade da Igreja Católica, em que tem fenômenos como esse, sempre é um local onde ocorreu um crime violento. É um padre pedófilo que violentou alguém, um homem, ou é um padre que violentou uma mulher, e no caso de violência contra mulheres, você tem a questão da gravidez e de abortos, ou quando a criança vem a nascer e se descobre uma criança, a criança é assassinada, e aí seja o feto, seja a criança assassinada, eles são enterrados ali,
naquela propriedade. E aí esses fenômenos de poltergeister têm a ver com essas energias mal encaminhadas. Uma legalidade de demônios. Assim. Exatamente, elas viram um instrumento de demônios. O que ele chama é que quando você tem esse tipo de crime, de violência, porque os padres que fazem isso, eles dizem que são predadores, que é o termo hoje que se usa para você falar de um psicopata ou de um homem mesmo que seja um predador sexual com homens ou com mulheres. Esse termo predador é porque é efetivamente um demônio predador que toma conta da consciência deles. E aí o que acontece é que isso é um trauma muito grande e ele fala que fica uma concha etérica ou uma concha astral. Ou seja, existe um recipiente que tem forma etérica ou astral que segura aquela energia toda negativa, demoníaca que se manifestou e que criou o crime. E não é a alma da pessoa, não é o corpo etérico da pessoa. É uma coisa que fica como consequência dessa manifestação demoníaca. Muito bem, então ele diz que todos os lugares que ele foi fazer exorcismo, e foram dezenas e dezenas de lugares, sempre teve um crime. E aí ele entendeu os bastidores da Igreja Católica nos Estados Unidos. E ele falou que várias vezes ele denunciou esses padres predadores, e toda vez que ele denunciava para um superior hierárquico dele, e só um parênteses, quando isso ocorre, o padre William já tinha falecido, isso é quando ele volta da NSA, que ele vai falar disso daí, ele denuncia para o arcebispo, para o cardeal, para alguém ali, e só o que a Igreja Católica faz é mudar esse padre de lugar. E ele vai continuar cometendo os mesmos crimes num outro lugar, com menor visibilidade e para menos pessoas. Mas eles não fazem nada contra. Tá? E isso ele acaba vindo do seguinte: a Igreja Católica ela é simplesmente uma condensação de todo o Império Romano. Então, todas as forças demoníacas que atuavam no Império Romano, elas atuam hoje em dia também. O que era a elite intelectual grega ou romana? Eram homens que rejeitavam as mulheres e consideravam as mulheres seres inferiores, e havia toda uma cultura da homossexualidade, porque o homem não poderia se relacionar com a mulher como um ser inferior. Toda essa cultura greco-romana distorcida, que vem principalmente dos romanos aí, de um estado dominado por demônios, vai se amalgamar na Igreja Católica. Isso é muito forte, até pelo que eles buscavam de conhecimento, a mesa que eles sentavam, a mulher não tinha esse entendimento elevado, então não tinha como ter esse tipo de conversa tão profunda como eles tinham entre os homens, né? Sim, e no fim do dia, o que acontece? Há um incentivo para relações homossexuais. Na Igreja Católica, há um incentivo para relações homossexuais. E tem toda a explicação de que é para o padre não casar, não dividir terra para aumentar o poder econômico, a propriedade. Isso é uma verdade. Mas é também uma herança dessa visão de mundo que vem do Império Romano. Então, como há esse incentivo à homossexualidade, se você pune e torna público que alguns padres fazem isso, qual é a linha divisória em que algo é condenável no homossexualismo de padres e algo não é condenável porque é incentivado pela Igreja? Fica uma equação totalmente insolúvel. Não tem como resolver. É uma equação de resolução impossível. Então, só cabe à Igreja Católica, que de um lado incentiva a homossexualidade, só cabe ocultar. E é isso que foi feito, e é isso que o Ratzinger fez. Então, nos Estados Unidos, eles pagaram 4,7 bilhões de dólares de indenização como troca de que nenhum padre fosse investigado. E aí há alas na Igreja Católica que não querem saber disso e criticam isso, mas que assim, hoje você tem um racha, você tem gente falando, eu não lembro qual é o nome do cardeal, acho que é um cardeal italiano, que está querendo criar uma cisão e fazer uma segunda Igreja Católica, separada da Igreja Católica de Roma. Então, tudo isso é uma realidade, e normalmente quem é partidário da cisão enxerga essa dicotomia, algo que não pode existir, e sabe que isso não dá para usar outra palavra, é demoníaco. Você ocultar esses crimes e perpetuar isso tudo. Então, essa é a situação que existe. E aí o Ratzinger, então, o que ele faz,
Por que ele renunciou? Isso eu falei num outro podcast. O Ratzinger, ele renunciou, isso é o Douglas que diz, fez parte do acordo com o DA, que é o promotor público americano. Eu acho que lá nos Estados Unidos, assim como o Brasil, o promotor público, quando faz um acordo, ele ganha um percentual do acordo que ele fez. Então, era todo o interesse na pessoa física do promotor público americano, fizeram um acordo que é distribuir entre todos, né? Faz uma rachuncha lá entre todos. Sucumbência. A sucumbência, exatamente. Faz uma rachuncha entre todos, um acordo de 4,7 bilhões de dólares, conveniente para todo mundo, porque eles ganharam dinheiro também. E aí faz parte de toda essa estrutura demoníaca do governo americano, que a gente está vendo vir à tona com esse USAID, com a ideologia de gênero, com tudo que a gente já falou aí na história. Faz parte dessa visão, dessa manifestação demoníaca nas estruturas de Estado dos Estados Unidos. Conveniências e conivências. Tinha demônio dos dois lados. Tinha o demônio na Igreja Católica e tinha o demônio do lado do promotor público americano que fez esse acordo, para resumir os interesses de todo mundo ali. Tudo girando também em torno de mamon. E aí exatamente, girando em torno do dinheiro. E aí o que acontece? O Estado queria dinheiro, os promotores queriam dinheiro, a Igreja Católica não queria se expor nesse nível de exposição. Então, o que acontece? Faz esse acordo enorme e aí eles encontram lá uma brecha legal que existe para corporações nos Estados Unidos. Se alguém de uma corporação comete um crime, é a corporação que tem que assumir esse crime na figura de um dos representantes dessa corporação. Mas ele assume esse crime transformando o que são sanções penais em sanções cíveis, que a sanção pecuniária é o acordo desses 4,7 bilhões de dólares. Então, eles assumem essa dívida, fazem esse acordo, pagam isso a troco de ninguém ser exposto. E aí o Ratzinger, ele é o herói dentro da Igreja Católica que salvou todo mundo, tá certo? E aí, se você olhar nessa época que começou a se falar do Banco do Vaticano, o Banco do Vaticano isso, o Banco do Vaticano aquilo, o Banco do Vaticano serve para lavagem de dinheiro, não sei o que lá, a gente não tem como provar isso, mas pode ser que um dia venha à tona. Como é que eles fizeram para recuperar esses 4,7 bilhões de dólares? Porque o Douglas Gabriel fala, a Igreja Católica quebrou nos Estados Unidos, não tinha mais como se sustentar. Será que eles não usaram o Banco do Vaticano para fazer operações ilegais e com isso gerar uma rendinha extra para poder pagar as contas? Tudo é justificável nesse momento, tá? E o Banco do Vaticano, diga-se de passagem, é a empresa com maior placa branca para fazer qualquer lavagem de dinheiro no mundo e ninguém querer dizer que houve lavagem de dinheiro ali no Banco do Vaticano. Quando você falou de colarinho branco, não é só o colarinho dos padres, não. Executivos, políticos, todos os colarinhos brancos. Mas, enfim, aí o que acontece? O Ratzinger, então, ele faz esse acordo e ele step down, que é bonito em inglês. Ele renuncia, ele dá um passo para baixo, ele sai de todo o galardão dele e dá um passo para baixo da soberba dele e dá um passo para baixo e renuncia. Essa é a troca, porque ele assumiu civilmente a responsabilidade pelos crimes, não precisa pagar penalmente porque houve uma troca por dinheiro e aí ele renunciou. Mas tudo caso pensado. Quem é que ele vai colocar no lugar dele? Um cara que defende todas as políticas terríveis da esquerda. Aí o Douglas Gabriel ele vai ser mais ameno. Ou seja, ele continua lá, né? Ele continua lá. Ele fez o sucessor dele e ele colocou quem? O Francisco é um jesuíta. É o primeiro jesuíta nomeado como Papa na história da Igreja Católica. Ele põe a pior estirpe da Igreja Católica como Papa dentro da Igreja. E aí, o Douglas, ele às vezes fala assim do Papa Francisco, você não precisa ser clarividente para saber que o Papa Francisco é possuído espiritualmente, que ele é um marionete de forças espirituais. Ele é uma vítima também, porque ele é possuído, assim como o Ratzinger era possuído. Isso é o que o Douglas diz. Eu não posso dizer isso porque eu não sou clarividente, mas eu estou repetindo o que ele diz só para nosso raciocínio aqui. O que ele diz? Um Papa que defende fronteiras livres para que todo o cartel mexicano entre nos Estados Unidos só pode ser um Papa que é um Papa do mal.
ninguém que defende fronteiras livres pode ser uma pessoa que luta pelo bem e que é um ser crístico. Então ele dá esse exemplo para que a gente, mesmo sem clarividência, possa identificar dentro das ideologias defendidas pelo Francisco que ele só pode ser do mal. Então ele vai se referir às ideologias. E as ideologias vão mostrar efetivamente o nosso grau de possessão espiritual. Então, as ideologias são uma marca visível do nosso grau de possessão espiritual, sejam elas mais de um extremo ou de outro extremo. Então ele vai trazer isso dessa maneira. Então com isso a gente está chegando ao fim dessa nossa narrativa para dizer o seguinte, o Ratzinger assume, ele sai, faz o sucessor dele. Então nós temos 2 papas que não podem ser considerados papas. E o que as profecias dizem? Que o anticristo vai sentar no trono de Deus. Não é isso que está dito nas profecias? Qual é a palavra exata? Eu estou parafraseando aqui. Eu ouvi isso num podcast e não chequei. Tá? Mas você teria, a princípio, o demônio possuindo esses 2 papas e sentando no trono da igreja, como o principal líder da igreja. Então, isso pode ser visto como o cumprimento dessa profecia. Diz que o trono de Satanás está na igreja. Né? Ele diz as profundezas de Satanás, a igreja de Pérgamo, as 7 igrejas da Ásia, Apocalipse 2:3, fala que o trono de Satanás está ali, as profundezas de Satanás está ali, e a sinagoga de Satanás está na igreja. Então, a igreja tem realmente essa marca demoníaca, no Apocalipse descrita claramente que isso vai acontecer. Entendi, que tem a ver com todas as outras profecias. Mas, enfim, você não teria um papa verdadeiro. É que teria, acho que aqui, Isaías 14, né? E tu dizes no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, né? E no monte da congregação me assentarei. Aqui isso é a profecia do rei de Tiro, ligada à queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer. Isaías 14, aqui ao 28. Isso. Seja como for, eu realmente ouvi um podcast em que fala que o anticristo iria sentar no trono de Deus. Eu não sei de onde veio isso, mas eu vi em mais de um podcast e não fui checar. Mas seja lá como for, a gente não precisa entrar nesse nível de detalhe. Se algum ouvinte souber, pode nos ajudar. O que a gente tem é o seguinte, um santo homem, representante de Deus na Terra, João Paulo II, foi o último papa. E o que veio depois não são papas. Então, nesse sentido é que a gente pode pensar nisso como profecia. E aí entra no ponto de alerta que a gente tem para fazer agora. Está todo mundo discutindo dentro do meio evangélico, tem o Rodrigo Silva, tem o Daniel Lopes falando bastante sobre Apocalipse, tem um monte de outros pastores falando disso, tem o Rogério Vilela, que traz esse tema, entrevista diversas pessoas, outros pastores, outros líderes religiosos para falarem disso, e as pessoas estão dizendo que o Apocalipse está aí, o Apocalipse está aí, o Apocalipse está aí, vai acontecer. Tem a Cande Daniel Marçal, que foi várias vezes, interagiu com todos esses aí, várias vezes também, que foi assassinado, que é aquele ex-satanista que se converteu e passou a denunciar todas as práticas satânicas. Toda essa turma aí, e muitos outros, estão falando do Apocalipse como algo que vai acontecer agora, tá? Qual é a visão da antroposofia? Que muito antes desse apocalipse aí, a humanidade vai se destruir pelo crescimento da iniquidade e do egoísmo no ser humano. O ser humano de tão egoísta vai se autodestruir, destruir tudo ao seu redor, num primeiro momento. E depois, no final desse ciclo de 2160 anos, você vai ter a guerra de todos contra todos, em que aí... Hoje a gente ainda tem um egoísmo que defende a família. Você vai ser super egoísta, mas você vai cuidar do seu marido, da sua mulher, dependendo do grau de egoísmo e do conflito ali, mas no mínimo você vai cuidar dos seus filhos e você vai cuidar dos seus irmãos. Esse negócio cresce de uma maneira enorme em que irmão vai matar irmão, pai vai matar filho, filho vai matar pai. Quando chega na guerra de todos contra todos, não existe mais. Todo mundo em possessão demoníaca. Não existe mais humanidade no ser humano e é uma destruição total. O que o Steiner vai dizer é que no início desse século agora, isso poderia acontecer. Que a gente pode ter uma antecipação da guerra de todos contra todos, a gente pode ter uma antecipação dessa época do escorpião-águia, que é desse exacerbado egoísmo, e ver uma total destruição do ser humano. Pode sim acontecer daquilo que ia acontecer daqui a 3.000 anos, quase 3.500 anos, acontecer já, tá certo? Pode ser que aconteça para toda a humanidade. O que eu
entendo o que está acontecendo e posso estar enganado. O que eu percebo é essa destruição do ser humano pelo ser humano, esse egoísmo exacerbado, ele se manifesta já de uma maneira muito grande. Então, efetivamente, o ser humano decaiu tanto que aquilo que era para o futuro já está se manifestando agora fortemente, mas não é ainda o que domina a humanidade como um todo. Ainda há forças de luz muito grandes para evitar que, nesse momento agora, se manifeste essa destruição que vai se manifestar no futuro. E que ainda não é o apocalipse, é só uma etapa de destruição do ser humano, porque quando o apocalipse acontecer, a gente já vai ter vivido a questão da marca da besta, que são seres humanos encarnando em corpos demoníacos, porque eles não podem mais fazer corpos humanos para si. As almas que vão se demonizando, elas vão encarnar em correntes hereditárias de corpos de demônios. Essa é que é a marca da besta. A marca da besta é um afundamento no córtex pré-frontal, porque o córtex pré-frontal é aquilo que representa o Cristo dentro da nossa fisiologia. Quando você tem a marca da besta, você tem um total afundamento que é uma maneira do própria calota craniana da sua testa representar o total atrofiamento do córtex pré-frontal. Isso a ciência já confirma para a gente, quer dizer, todas as demências, Parkinson, Alzheimer, você já tem um encolhimento do córtex pré-frontal. E no Parkinson, no Alzheimer, na demência, você tem manifestações animalescas em surtos das pessoas, manifestações de total agressividade, de perda de consciência, que tem a ver já com essas manifestações até de um nível não humano. Então, é só a pontinha do iceberg, mas a ciência já nos mostra isso. Então, tudo isso, da marca da besta e um monte de outras coisas que estão previstas, é muito mais para frente. Essa é a minha visão. No entanto, a gente tem dentro dessa linha de que o egoísmo vai crescer e essa destruição do ser humano pelo ser humano só vai aguentar, a gente tem aí os eventos astronômicos que nos mostram que isso é uma realidade. E qual é a conexão desses efeitos astronômicos com o momento atual? A gente tem, em agosto de 2020, isso eu tratei num outro podcast com o Betão, a gente tem o eclipse maior que aconteceu para o planeta Terra como um todo, e que o Covid é a manifestação desse eclipse. A gente tem em agosto de 2020, a gente tem o planeta Raro, que é o planeta Satã, ou é o planeta Ahriman, em frente às Pleiades, na constelação de Touro, que representa o Espírito Santo, junto com a constelação de Áries, as Pleiades estão ali no limite, que representa o próprio Cristo. Esse planeta, que é o planeta demoníaco Satã, Raro, ele fica posicionado em frente às Pleiades e ali ele impede a manifestação da luz, do calor, do amor que vem do Sol central. O Sol central é bloqueado por este eclipse desta órbita deste planeta. É algo que só com conhecimento e visão espiritual a gente pode entender. Então, há esse bloqueio aí do Sol central. O que você falou? Pensando em todos os ciclos desses tempos que ele está falando, até anotei que depois eu falo. Há esse bloqueio do Sol central e que é a manifestação do Covid. O Covid, o que é? É um fenômeno de possessão espiritual. Para a ciência espiritual, não existe, o Rudolf Steiner faz vários experimentos onde ele prova isso, não existe a transmissão do vírus fisicamente. O que existe é uma transmissão no nível astral desse vírus. E que, assim, a ciência moderna nos traz evidências que nos mostram que o que o Rudolf Steiner fala é certo. Primeiro, assim, os experimentos que ele fez é colocar um vírus dentro de um saco de lixo lá da época, na cabeça de um monte de cavalo, e nenhum dos cavalos pega o vírus. Toda a infectologia é uma ciência baseada na teoria da evolução de Darwin, que o Steiner fala que é totalmente furada e a própria ciência moderna já nega, e tem outras ciências, outras teorias alternativas para tentar explicar a evolução do ponto de vista materialista, com as novas evidências que são as que refutam o Einstein, o Darwin, e que basicamente o Darwin fala que tudo é aleatório, que tudo é aleatório, e que não existe salto na evolução. E já é comprovado que existe salto na evolução. Tá? Então, resumindo bastante. Toda a infectologia é baseada nisso. O que é o Covid? E a ciência moderna vai nos trazer uma maneira de entender isso. Entender o que a ciência espiritual fala. Você tem uma manifestação astral.
essa manifestação astral dá uma ordem para o seu nível etérico, que já está totalmente possuído por forças negativas, e que dá uma ordem para a sua célula. Qual é a ordem que é dada desse nível astral, que é o nível primário da possessão espiritual, ou da obsessão, ou da influência espiritual, no nível físico? Ele diz o seguinte: não produza mais uma célula igual a você. Ele dá uma ordem para o núcleo da célula produzir aqueles fragmentos que são esses fragmentos do vírus. Não é como a ciência moderna diz, que você pega um vírus que se transmitiu fisicamente, que aquele vírus tem todas aqueles espinhos, né? A coroa, por isso chama coronavírus, que esse espinho é capaz de furar a membrana da célula, entrar na célula, aí um ser sem inteligência nenhuma, que é um vírus, entra dentro do núcleo da célula, que as células mais desenvolvidas têm núcleo, e esse núcleo tem uma super inteligência, e esse ser sem nenhuma inteligência, que é um vírus, ele entra dentro do núcleo das células, toma conta do núcleo da célula e manda fazer a produção de um outro ser igual a ele, com o mesmo DNA e o mesmo RNA dele, mudando as funções do núcleo da célula. Isso não existe. Essa força inferior é incapaz de dominar uma força superior, que é essa força do núcleo da célula. A não ser que isso tenha vindo para o corpo físico da célula, até a célula, de forças espirituais mais elevadas, que é o astral sendo possuído, o etérico sendo possuído até chegar no físico, não seriam produzidas essas células do vírus. Então esse é um parênteses do que é o Covid. E isso tudo tem a ver com esse fenômeno. Quando o planeta Rahu, faltou dizer uma coisa. A astrologia védica, ela mede todos os fenômenos de possessão espiritual pela órbita desse planeta Rahu e do planeta Ketu. Rahu, ele é o Satã, Ketu, ele é Lúcifer. Então é medida essa órbita, você pode saber quando uma pessoa tem a maior influência de um desses dois planetas em oposição a Saturno, Júpiter, Sol, outros planetas positivos. Então você consegue prever quando uma pessoa vai passar por fenômenos de possessão espiritual. Da mesma maneira, olhando a órbita desses planetas em frente a essa constelação de Touro e de Áries, quer dizer, bloqueando as forças da trindade divina que estão do outro lado, você cria uma válvula que permite a possessão espiritual, entrando essas forças dos Asuras e de Sorá, que não poderiam participar da evolução humana, eles entram indiretamente através da atuação desse planeta Arima, cria uma válvula em que essas forças entram e passam a atuar na humanidade. E as forças da Trindade são bloqueadas por isso. Então, tudo isso é medido pela astrologia védica, tanto para fenômenos de possessão espiritual de um indivíduo ou da humanidade como um todo, que é o que aconteceu ali. Aí o que a gente tem agora, que é esse fenômeno para a gente tomar muito cuidado? A gente tem esse alinhamento planetário, que acontece agora no dia 28, e tem a ver também aí com a minha experiência pessoal, e para mim isso é muito forte, que é no dia 28 de fevereiro de 1998, e eu escrevi um livro de quase 800 páginas explicando como é que foi o meu encontro com o Cristo no etérico e como experiências de várias tradições espirituais do passado, de diferentes culturas e do próprio cristianismo se manifestam nesses dias 27 e 28 de fevereiro na minha biografia. Esse ciclo de 98, que é exatamente quando, então, eu percebo a entrada do Cristo no plano etérico, me conecto com ele, que é o que me permite fazer todo esse trabalho que eu estou fazendo agora, esse ciclo completa 28 anos agora, nessa sexta-feira, no dia 28, exatamente na data desse alinhamento planetário. Então, algo me diz que, nessa completude do ciclo de 28, eu vi o Cristo, mas junto com o Cristo, todas essas forças entraram na evolução terrena, as duas ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma intensificação agora. Esse alinhamento dos planetas é a intensificação para nos dar a chance de nos conectarmos com o Cristo e evitarmos toda a negatividade que vem depois. E aí, exatamente 14 dias depois, a gente tem a manifestação, porque o eclipse é do dia 13 para o dia 14, então vai dar 2 semanas. O ápice do eclipse é na madrugada do dia 14, exatamente 2 semanas, 2 ciclos de 7, agora do dia 28. Você tem esse ápice desse eclipse manifestando, então, no dia 14, que é um eclipse total, é uma lua de sangue. E aí, qual é o recado? Qual é a contribuição que a gente pode dar? É a mesma contribuição como recomendação da cultura védica. O Maharishi da meditação transcendental, ele dizia para todas as pessoas do movimento dele, no dia do você evite sair de casa 1 ou 2 dias antes do eclipse,
1 ou 2 dias depois do eclipse. Cuidado com tudo que você está fazendo nesses dias. Não alimente nenhum pensamento negativo, nenhum sentimento negativo, não faça nada negativo, porque você vai estar agindo sob possessão espiritual. E se você tem ódio, essa é uma maneira de você pedir para ser possuído. Se você tem medo, essa é uma maneira de você pedir para ser possuído. Se você tem dúvida, você está pedindo para ser possuído. E as forças de possessão espiritual vão ter uma força agora, nesse próximo eclipse, muito grande, incomum, tem a ver com todo esse ciclo do qual a gente está falando. Então, qual é a recomendação? É a recomendação para todos os cristãos: vigiai e orai. Muito cuidado. Não olhe para o eclipse, fique trancado num quarto orando a madrugada inteira. Faça a vigília orando acordado desde do entardecer do dia 13 até o nascer do sol do dia seguinte, e mesmo assim evite qualquer outra atividade, porque o eclipse ele tem força 1 ou 2 dias antes e tem força 1 ou 2 dias depois. E o que a gente pode esperar de forma pragmática para validar tudo isso? A gente vai ver uma total transformação da personalidade de um monte de pessoas depois desse eclipse. A gente vai atestar, talvez como nunca antes a gente pôde atestar, esse fenômeno de possessão espiritual a partir dessa manifestação, desse movimento astronômico. E que é o que a Bíblia fala. Ela fala sempre dos sinais nos astros e estrelas. Aquilo que está acima é como o que está abaixo. Macrocosmos e microcosmos. Então, esse fenômeno do eclipse é um fenômeno que vai se manifestar aonde? Vai se manifestar na psique humana, como doenças psíquicas, como loucura, como um crescimento ainda maior do egoísmo, um crescimento ainda maior da mentira e uma série de outros desequilíbrios. E a gente pode entrar no detalhe do que são todos esses desequilíbrios e como eles estão conectados ao eclipse quando a gente fizer o próximo podcast falando sobre a sombra, sobre as feras da alma, sobre o pequeno e o grande guardião e sobre o dragão que vive na alma humana. Esse é o fechamento da minha parte. Betão, tá com você para você encerrar. Estamos encerrando então essa longa jornada aí de mais de 1 hora de podcast. Esse último aí foi longo, para você entender os ciclos que estamos vivendo, né? O ciclo de 28 é interessante, porque todas as luas são em 28 e tal, as dimensões de 7. E também o João Paulo II, ele teve seu pontificado de 78 a 2005, 28 anos. Que interessante, eu não tinha feito essa conta. O último pontificado do Papa, chamado aí o último Papa. E eu creio assim, a autoridade de Deus não está em nenhum dos papas, né? Na verdade, é um reconhecimento que se deu àquela condição, né? Papa bom, papa mal, é a mesma coisa da árvore que eu falei. Agora, a autoridade espiritual da igreja, a autoridade espiritual dos vencedores, e esses sinais do Papa, etc., são sinais mostrando que existe nessas órbitas dos eventos aquilo que Deus quer colocar na sua vida como testemunho. Então, as 3 palavras-chave da sua existência é: olhe os eventos. Olhe o evento do eclipse, possibilidade das questões de ataques espirituais, porque os principais potestades estão nos ares para isso. Olhe para os eventos. Nenhum evento é aleatório. Todo evento ele está em ciclos limites, ciclos sobre ciclos, Fibonacci, séries, oportunidades. Nenhum evento é aleatório. No evento eu vou olhar o quê? Eu vou olhar a minha oferta. O que Deus espera que eu faça. O que eu quer que eu ofereça. Caim e Abel, a primeira história da Bíblia depois do jardim, era o quê? Era oferta. Ué, mas o que tem a ver oferta? Porque a oferta é o que você vai entregar ao Senhor de volta dos eventos que você tem percebido. Não é uma questão de valor monetário, é uma questão de consagração ao Senhor e resposta que Ele espera de você naquilo que os eventos estão produzindo. Que resposta é essa? É o próprio testemunho. Então, a volta de Jesus, Mateus 24 fala, quando virem todos esses sinais, não é o fim, é o início das dores. Então, não tenta colocar uma data para A, B ou C, mas tenta entender. Para mim, o mundo vai acabar quando eu for arrebatado. Vai acabar o mundo. Então, não precisa ficar se preocupando com isso, né? Para todo mundo vai acabar. Né? Vai acabar, o antes do 120 vai acabar. E quando acabar, eu estou preparado para uma continuidade. E não para ficar realmente num revezamento sem fim. Propósitos, eles continuam. A tua responsabilidade, ela cessa a hora que você fecha os olhos. A tua responsabilidade cessou. Não adianta você mexer na
tua responsabilidade. O propósito ele vai continuar. Você vai ser julgado por aquilo que você fez e aquilo que você não fez. Hebreus 9, 27. Aos homens está dado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Isso é a Bíblia. Então, essa condição é muito importante para você não usar nenhum subterfúgio para dizer assim, não, depois eu resolvo. Você tem que resolver agora. Você tem que resolver nos eventos, no testemunho, na tua oferta. Então, é muito importante, todas essas datas não são lançadas por acaso, elas estão todas colocadas aí, nessas órbitas, nessa condição, para que você possa entender como que você vai resistir a essas possessões. Então, presta atenção nessa condição, presta atenção no príncipe desse mundo e nos sinais de Roma, que estão nas profecias de Daniel, muito fortes. Jesus vem na plenitude dos tempos, depois Roma está lá na visão da estátua tipificada como barro junto com o ferro, é a força do ferro naquilo que não faz aliança. Barro e ferro não se misturam. É o que vemos hoje. As empresas não se mantêm, as sociedades não se mantêm, as traições estão em todo o tempo. Em nome da traição você quer fidelidade. E as pessoas ficam nessa condição ridícula, manipuladas por Satanás e seus demônios. Por isso, vem para Jesus, vem para o corpo de Cristo, vem para o seu chamado. A minha visão é o meu chamado. A minha missão é o diferencial de como eu exerço esse chamado. E o meu objetivo é estar assentado nos lugares celestiais, nessa condição em Cristo Jesus. Tudo é dele, por ele e para ele. Amém, Karina? Glória a Deus. Amém. Quero encerrar minha parte aqui citando a Madame Guyon, uma católica aí do século XVI, que defendeu, né, o quietismo, né, essa quietude. Ela tem a linha da vida interior bem aflorada. A meditação. A meditação, e justamente porque ela defendia essa vida, essa E comunhão, era mulher, né? uma mulher e uma comunhão íntima com o Senhor, aonde anula qualquer manipulação externa, né, de um líder externo, de um condicionamento externo, de hierarquias externas, fez com que ela fosse presa justamente pelos seus líderes religiosos, né, católicos. Jesuítas. Porque eles queriam justamente Obrigado, Betão. calar a boca dela, né? Para que ela não falasse aquilo, porque aquilo tirava o poder de manipulação que eles tinham. E ela defendeu, em nenhum momento ela saiu da instituição religiosa, porque ela entendia que tudo aquilo fazia parte mesmo da vontade do Senhor na vida dela, né? Então, a gente vê essa linha, né? Deus preservando em qualquer lugar, em qualquer sistema, aqueles que têm uma marca mesmo dele, né? Os que são separados disso tudo, que não tem a ver com o sistema, não estão na contaminação de um interesse próprio, mas vivem mesmo pela vontade soberana do Senhor e triunfam, né, num sistema. Eu vivi muito tempo num sistema que, por várias vezes, eu quis sair e não entendia, e eu olhava para o Bispo Betão de longe e pensava assim, se ele consegue surfar nessa onda aí, dá para andar sobre essas águas, né? Então, e eu vejo que todos esses ciclos têm todas essas datas, e desde 1998, por exemplo, eu fui batizada por um pastor austríaco que veio na Segunda Guerra Mundial para o Brasil, fugindo da Alemanha nazista. Olha que louco. E hoje, falando dessas datas E você falou antes, o seu batizado completa 28 anos agora. Você foi batizada no mesmo dia que eu tive, 28 de fevereiro, que eu tive a experiência com Cristo no etérico. Exatamente. Seu ciclo se completa agora também. Muita deucidência. Sim, a gente justamente falou hoje sobre isso. Dos mortos mais vivos dentro de mim, de mortos que morrem, porque eu tô falando de Jesus, né? Que é o que vive. É o Dietrich Bonhoeffer, né? Que nasceu na Polônia. E foi um pastor que viveu todo esse tempo do nazismo, defendendo, salvando os judeus, e eu me conecto tanto com essa história do Holocausto, enfim, todo esse cenário para mim. Fez uma ameaça a Hitler e morreu, né? Exatamente, ele ameaçou em nome desse amor, dessa defesa, de ser um pastor que ia defender as ovelhas e não tinha um discurso bonito, ele tinha uma realidade, né, de amor ao próximo, de não ter a vida dele por preciosa quando ele poderia ter se poupado. E essa não autopreservação é também o que a Madame Guyon defende, né? Todos esses homens defendem, e eu... Não há resultado para o sistema favorável a você. Exatamente. Por isso, antes de sair do sistema, entrar no sistema... É isso aí, o sistema vai ser sempre Você vai ser sempre contra. Porque é do príncipe do mundo o sistema, né? Exatamente. Não dá para passar limpo o sistema. O que vai limpar você é o sangue de Jesus.
profetiza: o sangue de Jesus tem poder. Amém. Porque aí você está limpo. Nós somos lavados no sangue, redimidos nesse sangue, e por ele então nós temos uma redenção maravilhosa. Passou na nossa umbral da nossa cabeça, da nossa testa, da nossa casa. O inimigo não entra, o anjo da morte não tem poder sobre você. Como é a frase mesmo? Lavei o seu sangue e limpei a tua alma? Ou é o inverso? Lavei a tua alma e limpei o seu sangue? Lavei a tua alma e limpei seu sangue. É isso aí, lavei a tua alma e limpei o seu sangue. Não me lembro agora qual profeta. Mas essa é uma frase muito importante, fica para um próximo podcast, uma experiência pessoal minha, que eu gostaria de compartilhar. E pessoal, só para fechar, para o público cristão que está nos ouvindo, eu só queria fazer uma tradução aqui de uma linguagem para outra. Eu usei o termo Azuras e usei o termo Sohat, o dragão solar. Na Bíblia, esses seres são chamados de 2 nomes. Os Azuras, eles são os principados, e Sorá é um ser do nível das potestades. Então essa é a referência. E além disso, falando de Apocalipse, porque é o nosso tema aqui, fechamento dessa história, os Azuras, eles são a besta de 10 chifres e de 7 cabeças. Que a gente pode falar num podcast, os seres humanos que não se unirem ao Cristo, um dia vão se tornar Azuras. Vão ser como as bestas de 10 chifres e 7 cabeças. E aí tem toda uma explicação linda para que a gente entenda o que é esse processo, tanto de evolução quanto de involução. E de outro lado, esse ser que eu chamei de Sohat, ele é o que no Apocalipse aparece como uma besta de 2 chifres. Então tudo isso tem relação com toda a linguagem da Bíblia, com todo o cristianismo, todo esse conhecimento que vem da antroposofia. E um dia a gente pode entrar no detalhe sobre tudo isso de novo. Seriam horas de podcast para trazer o conhecimento da antroposofia sobre esse tema, sobre esse ângulo que eu trouxe agora no final. Meus caros amigos, em nome aqui do Betão e da Karina, e no meu próprio, do Gabriel, nós estamos aqui gravando às 6 horas, é o que, 1h30 da manhã já? Sim, 1h20. Estamos fazendo uma vigília 1h20 da manhã juntos aqui, porque a gente não poderia deixar de aproveitar esse encontro nessa data tão especial aqui, com 28 para acontecer e com o eclipse para acontecer de 13 para 14, para colocar o mais rapidamente possível esse podcast no ar. Então, em nome de nós 4 aqui e do Espírito Santo de Deus que nos guia, está sempre conosco. Quando alguém me pergunta se está sozinho, eu falo, não, estou eu e Deus sempre. Bem perto. E maioria já, né? É maioria já. Maior que está Então, em nome de Jesus, e dos meus amigos aqui, eu agradeço a todos vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando. Shalom Adonai. Shalom Adonai. A paz do Senhor esteja convosco. Amém. Amém. Yes.